Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Antes da gente começar a responder as perguntas da nossa caixinha semanal, obrigado a todo mundo aí que mandou as perguntas, deixa eu fazer um pedido para vocês e relaxem que a responsabilidade é minha, tá? Não tem culpado aqui pro que aconteceu e que eu vou falar aqui. Gente, quando eu fui postar os vídeos desta semana no sábado, eu acabei me equivocando e não programando o vídeo que iria para segunda-feira, e ele por alguns segundos, poucos minutos ali, ficou como público. Então vários de vocês foram notificados no próprio sábado. Depois o vídeo saiu do ar, e esse vídeo, né, foi para o ar na segunda-feira. É o vídeo sobre o dilema das SAFs, né, lucro ou sucesso esportivo. Quem foi notificado no sábado não recebeu a mesma notificação na segunda, e o engajamento desse vídeo foi pro ralo. Hoje de manhã eu fui conferir, tinha 36, 37 visualizações. O vídeo foi pro ar na segunda-feira. E cara, é um engajamento muito baixo, né, pro que eu preciso, né, para poder bater as metas aqui do canal. Então quem puder, depois aqui da caixinha, puder dar uma olhada lá naquele vídeo para aumentar o número de visualizações, para que ele possa ter um engajamento pelo menos na média dos vídeos que tem no canal, que já foi muito melhor, né? Diga-se de passagem também, mas aí é o YouTube, seu algoritmo que não está entregando para todo mundo também. Eu acho que o público fiel do canal está assistindo todos os vídeos aqui que a gente posta. Também sei que tem a questão do tema, né? Que pode ou não ser mais ou menos atrativo para vocês. Eu acho que esse tema é um tema de debate, né? Que pode interessar bastante gente aqui que acompanha, com certeza mais do que só 36, 37 pessoas. Nossa média aí tem sido de 100 a 200 visualizações aí, né, por vídeo. Pô, já chegou a ser mais de 1000, mas outros tempos aqui também do YouTube, mas quem puder dar essa moral aí e conferir esse vídeo só para aumentar aí, né, as visualizações e o engajamento aí do vídeo, para poder não prejudicar o meu trabalho nesse mês, cara, vou ser muito grato aí e peço desculpas a vocês, tá? Porque pareceu para muita gente que segunda-feira não teve vídeo, né, por conta desse meu erro aí na hora de subir lá pro canal, beleza? Então, feito esse esclarecimento, esse meu apelo, esse pedido aí para vocês, quem puder dar essa moral, gosta do meu trabalho, vocês vão assistir um conteúdo que eu acho que vai ser interessante aí para vocês, é um debate que a gente pode ter muito maneiro sobre esse tema também, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos responder as perguntas que vocês deixaram na caixinha, começando aqui com o Thor Carvalho TSC. Por que é tão comum ver jogadores que atuam tanto como volante como lateral? Não sei se é tão comum assim não, Thor. Consigo pensar em poucos exemplos, tá? Eu acho que de uns tempos pra cá a gente teve, né, a introdução no futebol moderno dos laterais que apoiam por dentro, né? E aí nessa alguns volantes passaram a ser improvisados também como lateral, para que com bola, em algum momento do jogo, em alguma variação ofensiva, eles se tornem volantes, né? Eles saiam do ponto de partida de lateral e se tornem volantes. Mas uma outra possível explicação é que antigamente, sobretudo aqui no Brasil, os volantes eles tinham a função de cobrir os avanços dos laterais, né? São dois laterais, dois volantes, dois zagueiros também. Normalmente quando um lateral, subia, o outro ficava, e aí a dupla de volantes fazia esse movimento, né, de sair da frente dos zagueiros, um cobriu o lateral que subiu e o outro, né, proteger aqui a frente da dupla, beleza? Eu até pegaria aqui a minha prancheta, mas tem alguns objetos aqui em cima, aí vai ficar um pouco complicado de visualizar, mas acho que vocês entenderam. Então, os volantes tinham essa função natural, né, de fazer a cobertura do lateral. E hoje em dia está sendo o contrário, os laterais também fazendo função de volantes. Então talvez você tenha tido essa percepção por conta esses dois momentos táticos, tá? Né, do futebol mundial, dentro dessa posição também. Mas realmente nunca tinha me chamado a atenção não, tá? Esse fato. Interessante sua observação. A segunda pergunta aqui do Thor: o que acha do Samuel Xavier, lateral do Flu? Cara, eu acho um bom lateral pro consumo interno, né, para o nível de futebol brasileiro. Eu lembro do Samuel Xavier principalmente no Sport, antes dele ir pro Fluminense, já era um lateral que chamava atenção, era um bom lateral.
Quando ele chega ao Fluminense, nos seus primeiros jogos ali, eu ouvia muita reclamação, tá, da torcida tricolor que não gostava dele. Eu nunca achei que ele era essa merda, que quem não gostava achava. Também nunca achei um super lateral, não. Eu acho que pro nível de futebol brasileiro e pro momento, né, de safra que a gente tá tendo de laterais, o Samuel Xavier já é um cara com uma idade já um pouco mais avançada, passa dos 30 anos, eu acho um lateral de bom nível, tá? Nada extraordinário, mas também não está entre os piores do nosso campeonato nacional, não. Acho um lateral bem ok, bem de bom nível. E a terceira pergunta aqui do Thor: qual seleção você acha que está mais próxima de ganhar o título inédito da Copa do Mundo? Ou seja, seleções que nunca foram campeãs vencendo a Copa pela primeira vez. Cara, o primeiro nome que me veio à cabeça aqui foi Portugal, tá? Não acho que esteja entre as favoritaças da próxima Copa, mas tem uma seleção muito forte, né? Com uma safra muito boa, muito bons jogadores. E o que é mais importante, ela não é dependente do Cristiano Ronaldo. Ele continua sendo titular, goleador, decisivo, é bem abastecido, o time não precisa jogar em função dele, ele é ali a peça terminal ali do time, né? Que pode se virar também quando não tiver ele. Tem outros jogadores ali que podem suprir essa ausência, se ela for eventual, mesmo ele já ali na casa dos 40 anos de idade. Mano, eu acho que Portugal é a seleção ali, a primeira que me veio à cabeça para poder, né, tá próxima aí de um título mundial, entre as que nunca conquistaram a Copa do Mundo, beleza? Obrigado, Thor. João Gabriel, não é pergunta, mas é uma dica de conteúdo. Análise tática dos times que subiram da B. Então, João, eu vou fazer as análises dos times brasileiros, né? Conforme for dando tempo de poder assimilar todos os padrões. A gente sabe que esse comecinho de temporada é um pouco mais difícil para poder fazer isso. Também vou dar um tempinho, né, para a janela de contratações, essa primeira janela do ano, se encerrar, né, para que a montagem dos elencos ali seja realmente fechada. E aí a gente começa a fazer as análises dos times. À medida que eles forem se destacando, eu vou fazendo. E aí nada me impede de fazer uma análise do Coritiba, do Remo, da Chape, né, e do Atlético Paranaense também, beleza? Assim como nada me impede também de fazer análises de times da própria segunda divisão. Valeu pela sugestão, João. Topzera 1910. O que achou do Mundial Feminino? O futebol feminino está crescendo, só precisa ser mais valorizado aqui. Cara, eu fiz uma cobertura bem boa ao lado da Carla Diniz, né? Um beijão para ela, né? Também jornalista, recém-formada, na época eu ainda era estudante, né, de jornalismo, mas também assim, uma fera, né, do conhecimento de futebol feminino. Ela me ajudou aqui, porque eu não tenho tanto o costume de acompanhar com tanta profundidade como ela. Ela tinha um conhecimento muito grande de várias seleções. Então eu recrutei ela aqui para a gente poder fazer a cobertura da Copa do Mundo feminina. E aí o Mundial de Clubes feminino eu realmente não acompanhei, tá? Mas as brabas aí do Timão fizeram uma final muito digna, né, contra o Arsenal, né, levaram para a prorrogação. O Arsenal, que é base da seleção inglesa, que é uma das mais fortes do mundo também. Então mostra como o time do Corinthians é forte, né, no futebol feminino, porque é um clube que dá muita importância para a modalidade e que investe bastante. Eu acho que é muito valorizado por quem acompanha, tá? Eu acho que nem todo mundo é obrigado a acompanhar ou a gostar. Eu entendo o futebol feminino como uma modalidade como de outro esporte qualquer, né? E ele não precisa ser empurrado goela abaixo da gente. A gente gosta do futebol, né? A gente aqui, né, no Brasil é o esporte mais consumido. O futebol feminino, em tese, é o mesmo esporte, só muda o gênero. Mas ele também começou mais tarde, então ele ainda está engatinhando na sua evolução. Eu acredito que daqui a um tempo o nível do futebol feminino ele vai estar tão bom quanto é o masculino hoje. Eu não sei se o masculino ele vai regredir ou vai seguir evoluindo para a gente continuar preferindo o masculino em relação ao feminino, tá? Mas eu acho que o futebol feminino ele já tem o seu público, ele já tem o seu nível de qualidade, a sua elite joga num bom nível, mas isso de impor, tá? Que todo mundo tenha que assistir, eu acho errado, porque nem todo mundo é obrigado a assistir vôlei, nem todo mundo é obrigado a assistir basquete, futebol americano, né? As pessoas vão assistindo e vão gostando, né, de cada esporte. A gente tem muito isso
com o futebol feminino por ser o esporte que a gente está acostumado a ver, né, no masculino. Mas eu acho que o interesse ele tem de ser conquistado, ele não pode ser imposto, tá? Quem faz do futebol feminino, quem joga o futebol feminino, né, quem transmite, ele tem que fazer com que a modalidade seja atrativa para o público. Tá? É um produto. A gente vai assistir, vai consumir, se a gente se sentir atraído para isso. Né? Se for só algo que, não, você tem que ver porque precisa dar apoio. Tudo que é imposto para você por obrigação, você não faz com prazer. Você, quando era criança, certamente não queria ir a determinado lugar, seu pai, sua mãe te obrigou a ir, você foi, porque foi imposto, chegou lá, você, né, ficou ansioso para aquele momento acabar e você poder voltar para casa, porque você não queria estar ali. Beleza? Eu vejo da mesma forma qualquer esporte, qualquer modalidade, qualquer gênero. Beleza? Eu sou um apoiador do futebol feminino, mas eu confesso que eu não acompanho tanto quanto poderia, tanto quanto gostaria. Mas eu tento dar a visibilidade que o futebol feminino, né, merece, aqui no canal também. Já fiz vídeos falando, né, sobre seleção de todos os tempos do futebol feminino. Já fiz uma análise retrô, né, da seleção feminina que foi campeã pan-americana e vice-campeã mundial em 2007. Fiz a cobertura total aqui, né, como eu já disse, com a Carla, né, da Copa do Mundo feminina, e pretendo fazer isso, pretendo convidar a Carla de novo para fazer isso também, né, em 2027, né, no ano que vem. Fizemos também um vídeo com a Carla falando sobre a campanha da medalha de prata da seleção brasileira feminina na Olimpíada, né, de Paris 2024, né, que foi a última edição dos Jogos Olímpicos. Então, assim, né, eu tento dar a visibilidade que o futebol feminino merece aqui também, de acordo com o interesse, né, com o retorno que vocês também mostram ter sobre essa modalidade, beleza? A segunda aqui do Topzera, Breno Bidon e Montoro. Qual você escolheria para o seu time? Cabe uma comparação? Eu acho que são dois jogadores de características diferentes, tá? O Bidon, quase um camisa 10, né? Um terceiro homem de meio campo, um meio armador. Eu acho que é mais um camisa 8 encostando no 10. O Montoro é mais um 10 mesmo, mas que, como ele mesmo se define, um falso ponta, né? Um meia que joga mais aberto. Nesse 3-4-3 do Anselmi, por exemplo, ele está sendo esse meia ponta, pelo lado esquerdo. Eu acho que são jogadores com características diferentes. O Montoro já joga no meu time, né? Então, quem eu escolheria para o meu time? Eu escolheria o Bidon para poder jogar junto do Montoro. Acho que cabe perfeitamente os dois juntos. Não vejo um paralelo de você ter que escolher um ou outro. Isso não é ficar em cima do muro. Acabei de falar aqui as diferenças de características táticas, né, entre os dois. Eu acho que são dois grandíssimos talentos. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que o Montoro ele vai ter um futuro na seleção argentina, né, mais certo. Acho que dá mais para apostar que o Montoro será jogador da seleção argentina principal, um jogador importante para ciclos de Copa do Mundo, num futuro próximo, do que o Bidon, mano. Não que o Bidon não tenha nível para isso, mas acho que a concorrência do Bidon é um pouco maior do que será a do Montoro, beleza? Essa é a minha opinião. A terceira aqui do Topzera. O que é essencial para ser um verdadeiro torcedor de um time? Torcer, conhecer história, o que mais? Cara, não existe ser mais ou menos torcedor de um time. Mas eu acho que tem aquela coisa da sensação de pertencimento, né, de identificação. Né? Aqui no Rio de Janeiro, né, tem muito a questão de a forma como aquele torcedor daquele time se caracteriza ser quase unânime entre os outros torcedores, não é coisa mais individual, particular. É como se houvesse, cada clube aqui no Rio tivesse um rito especial, uma maneira de ser, uma maneira de se relacionar com o seu time, uma maneira de frequentar o estádio. Né? O Botafoguense, por exemplo, ele é muito supersticioso, e cada time assim tem a sua particularidade, sabe? E eu acho que a escolha do time, quando ela não tem uma influência familiar, por exemplo, ela tem muito com essa particularidade, sabe? De se identificar com a forma como aqueles torcedores se relacionam com o clube de coração dele. Eu acredito muito nisso. Mas eu não acho que tenha mais ou menos torcedor. Ah, esse torcedor aqui é melhor ou mais
por exemplo, você é corintiano, mais corintiano do que esse daqui, porque esse daqui vai pro estádio todo jogo, esse aqui só assiste pela televisão. Não, esse aqui é mais fanático, esse aqui dá uma olhadinha no resultado e tudo bem. Não, esse aqui fica puto com as derrotas, esse aqui se perder ele nem liga. Isso não quer dizer nada, tá? Pra ser torcedor, basta o cara falar, porra, eu torço pra esse time e nenhum outro. E é isso, tá? Eu acho que existe também os fãs, tá? De outros times, né? Tem o torcedor misto, né? Enfim. Mas acho que as pessoas têm um time de coração e só, tá? E uma vez que ela escolhe se identificar como botafoguense, flamenguista, tricolor, vascaíno, corintiano, são paulino, palmeirense, santista, gremista, colorado, atleticano, cruzeirense, sei lá, enfim, qualquer time aí que você imaginar, ela automaticamente é torcedora desse time, beleza? É isso. Mais uma... Não. Essa foi a terceira do Topzera, então, brigadão aí, Topzera, pela sua participação, pelas suas 3 perguntas. André, o que acha do protesto do CR7 em relação à diferença de tratamento entre os clubes da PIF, né? Os clubes que recebem ali o fundo de investimento saudita. Eu vi, né, que o Cristiano Ronaldo se manifestou não querendo entrar em campo, né, em algumas partidas do Al Nassr, né? Inclusive consultei o André sobre isso para ele me explicar um pouco melhor essa história, porque o que eu vi era muito por cima e aí ele me deixou a par do que aconteceu, né? O Al Nassr, ele só recebeu uma aprovação de 500 mil euros para poder investir no elenco nessa temporada, e o Al Hilal, que é um outro clube, né, dentro dessa família de clubes, né, desses 4 clubes ali que recebem essa ajuda do governo saudita, né, tirou o Benzema do Al Ittihad. E o Al Ittihad que tinha oferecido pro Benzema um contrato, né, sem salário fixo e só com ele ganhando em cima dos direitos de imagem. Basicamente era isso. Então o Cristiano Ronaldo viu essa situação, ficou puto, né, viu que está tendo um favorecimento, que não há um motivo específico, plausível para se beneficiar o Al Hilal, que não é o time dele, é um time contra o dele, né? Como assim os caras conseguem tirar um dos melhores jogadores de um outro time aqui, né, que não tinha dinheiro para pagar, sendo que o fundo de investimento é o mesmo, e no Al Hilal eles conseguem ter esse investimento, e no meu Al Nassr o nosso investimento ele tá, né, menor, então ele tá descontente com isso. Eu acho que o protesto dele é bem válido, e, cara, os caras têm que se explicar, né, por que esse favorecimento ao Al Hilal, né, se vão retirar o patrocínio, digamos assim, né, dos outros 3 clubes e vão investir só no Hilal. Eu até perguntei pro André, tem alguma coisa a ver com o fair play financeiro nessa decisão deles? Ou o Hilal vai disputar alguma coisa que seja muito mais importante que os outros não vão disputar? E o André me disse que não, então realmente eu estranhei aí a decisão dos caras de fazer isso. Mais uma aqui do André. Deixa eu só encher aqui minha aguinha. Eu falo muito e vou ficando com sede, galera. Você acha que o talento diminui no futebol com o passar das gerações? É uma ótima pergunta, André. Mas eu não acho que seja questão de diminuir. Eu acho que é mais questão de outros fatores do jogo ficarem mais importantes do que o talento, né? Antigamente, você tinha realmente mais talento, distribuído em mais clubes, na minha visão, tá? Mas o futebol era menos físico e menos tático, né? À medida que a parte física e a parte tática vão ficando mais importantes, né, jogadores que são só talentosos já não tem mais tanto espaço, né, no futebol profissional. Isso se vê desde a base, tá? Prefere-se subir uma molecada que tem uma consciência, uma predisposição maior, né, para assimilar questões táticas e, né, um biotipo físico mais avantajado, mais útil para determinadas posições, porque tem isso, né? Os zagueiros, por exemplo, eles precisam ser mais altos, mais fortes, centroavante também. Jogadores mais de flanco precisam ser mais franzinos, mais leves, mas também aguentar o tranco. Então, é necessário que todo mundo tenha uma boa aptidão ali para ser, né, cada vez mais atleta e não só jogador de futebol. Então, eu acho que essa questão do talento está ficando menor hoje em dia,
é muito porque as exigências físicas e táticas estão maiores do que era em momentos em que a gente tinha mais talento. Beleza? Só o talento conseguia decidir antigamente. Não estou dizendo que não tinha tática ou parte física importante em outros tempos, tá? Mas, de fato, com certeza, era menor do que é hoje. Beleza? A terceira aqui do André. Se você fosse o treinador da seleção brasileira, levaria o Endrick? Cara, essa é uma pergunta complicada, porque assim, eu prezo muito pelo que acontece dentro do ciclo, tá? E se eu tivesse o controle de todo o ciclo, o Endrick nunca deixaria de ser convocado. Porque ele teria mais minutos do que teve com o senhor Ancelotti e com o senhor Xabi Alonso no Real Madrid, e, consequentemente, ele teria mais convocações. A partir do momento que ele teve poucos minutos com o Ancelotti, que por acaso é o técnico da seleção brasileira hoje, e nenhum minuto praticamente com o Xabi Alonso, porra, não dava para ele continuar sendo convocado. Aí ele acabou de sair do Real Madrid, emprestado para o Lyon. E agora ele tá voltando a jogar bem, agora ele volta a se colocar como um convocável. Só que, nesse momento que ele não estava disponível como convocável, ou que não estava jogando, outras pessoas foram passando à frente dele e com o Ancelotti, que é o mesmo treinador que não dava chances para ele no Real Madrid. Então, cara, outros jogadores foram testados. O Igor Jesus foi bem, né? Um cara que talvez não contribua tanto com gols, mas fora da área ele é muito bom, ele é muito forte fisicamente, ganha quase tudo ali no pivô das disputas com os zagueiros. Tá fazendo uma ótima temporada aí também com o Nottingham Forest individualmente falando, né? Outros jogadores ali mais de momento, né, já ganharam também as suas chances. Caio Jorge, Vitor Roque. Tem um apelo para o Igor Thiago, por exemplo, passar a ser convocado, né? Igor Thiago do Brentford, que é um dos artilheiros aí da Premier League. Então, sempre vai ter ali o jogador que chama mais atenção no momento. E no momento, o Endrick está sendo um desses caras que chama atenção, sendo que já se projetava desde o início do ciclo que ele fosse fazer parte do ciclo. Ele teve uma participação no ciclo menor, tá? Do que a gente gostaria, do que ele merecia, principalmente. Então eu não sei se é tarde agora para o Endrick recuperar essa vaga. Como a sua pergunta foi se eu levaria, cara, neste momento eu não levaria, tá? Eu levaria o Pedro do Flamengo, é o meu nome preferido, tá? Tem o Vini Júnior sendo utilizado assim na seleção, eu já não gosto tanto dessa utilização. Tem o João Pedro como primeiro reserva, e aí sim sendo um camisa 9 de fato. Eu não vou considerar o Matheus Cunha aqui, porque o Matheus Cunha está sendo mais aproveitado como 10 do que como 9, tá? E aí teria essa terceira vaga que hoje o Ancelotti vem dando mais chances ao Richarlison. Eu preferiria ver até o Endrick, tá? Mas principalmente o Pedro com essa vaga do que o Richarlison. O Endrick poderia ser esse cara? Poderia, mas eu não sei se o Endrick vai te entregar como uma opção de banco as coisas que o Pedro entregaria. Por exemplo, o Endrick não é tão alto. O Pedro pode ser uma opção para quando, né, começar a jogar chuveirinho na área, coloca um centroavante, né, com mais estatura, né, com uma característica de fazer pivô, de segurar a bola lá na frente, de ser realmente um homem de área e que joga como centroavante, de fato, melhor do que o próprio Endrick. O Endrick, para mim, é um segundo atacante, tá? Ele não é exatamente um centroavante. Então, por essas questões, o Pedro estaria na frente do Endrick, na minha visão. Não posso ter o Pedro, eu começo a considerar o Endrick, tá? Mas dei toda essa volta, essa contextualização, porque no mundo ideal, o Endrick nunca deixaria de ser convocado. No mundo real, hoje, outras pessoas passaram na frente do Endrick. Beleza? É a minha visão. O Endrick está vivíssimo para poder fazer parte do ciclo para 2030, com certeza. Eu não descarto uma convocação agora em março, por exemplo, né, do Endrick. Só acho que a amostra ainda é muito pequena em relação a outros que foram testados, aprovados e que estão à frente. Essa é a minha justificativa. Obrigado, André. Francisco Teixeira. Quem melhor vestiria a camisola 10 da Canarinha no Mundial? O Francisco é português, né? Chama camisa de camisola. Cara, eu não acredito que o Neymar será convocado, tá? Só realmente se ele arrebentar aqui nesse começo de campeonato brasileiro, né? Conseguir fazer o Santos brigar numa condição legal ali na tabela, né? Mostrar um nível de futebol aceitável, ser destaque, né, nas partidas, na maioria delas, conseguir uma constância física para jogar 90 minutos ou
próximo disso em todas as partidas que ele disputar e que ele dispute quase todas as partidas. Eu acho que são muitas exigências, né, que são feitas para credenciar um retorno do Neymar à seleção e eu, infelizmente, acho que ele não vai conseguir, tá? Então, dito isso, nesse cenário em que nós não teremos o Neymar, para mim a camisa 10 seria do Rafinha. Beleza? Rafinha do Barcelona. Para mim seria o portador da camisa 10. Se eu não me engano, o Rafinha tem jogado com a 11 e a 10 tem ficado mais com o Rodrigo, né, na seleção brasileira. Mas eu preferiria o Rafinha, né, vestindo a 10 e o Rodrigo a 11. Mais uma aqui do Francisco. Compensa jogar com laterais com pés contrários ou a defender é arriscado? Arriscado, sim. E assim, o canhoto na direita ele ficaria bem torto, né, mano? É a mesma implicância que eu tenho com o zagueiro. Eu não gosto de zagueiro canhoto na direita, tá? Porque quando eu fizer a cobertura, ele vai ter que usar a perna direita que não é dominante. O canhoto quase sempre vai usar a perna esquerda para tudo. O destro, por ter mais destros no mundo, e aí muitas vezes o destro ser obrigado a jogar na esquerda, né, ele aprende a usar a esquerda. Tá? A gente tem vários exemplos ali de bons laterais esquerdos que são destros. Tá? O Nilton Santos era destro, o Paolo Maldini é destro, se eu não me engano, o Maestro Júnior do Flamengo é destro. Eu vou procurar isso e talvez eu tenha que me corrigir, mas se eu não me engano ele era destro, o Maestro Júnior, né, do Flamengo, lateral esquerdo, um dos melhores que a gente já teve, é destro. Então, a gente teve o Felipe Lan no começo da carreira jogando de lateral esquerdo, Lan é destro. Né? Agora, eu não me lembro de nenhum lateral direito canhoto. Tá? Porque o canhoto quase sempre vai usar a perna esquerda e vai jogar pelo lado esquerdo. Por existirem menos canhotos no mundo. Então o lado esquerdo sempre vai ser preferência do canhoto. Principalmente defensor. Tá? Então assim, você pode ter uma vantagem ou outra. Eu lembro do Guardiola usando o Rafinha, né, de zagueiro pela esquerda num trio de zagueiro, né, para poder bater com o Messi, né, contra o Barcelona, marcar individualmente o Messi, o corte para dentro do Messi, de ponta direita, canhoto para dentro, ele ter um lateral, um zagueiro, lateral esquerdo, né, destro, jogando por ali para poder acompanhar e tentar travar o pé do Messi com a sua perna certa. Assim, em menos de 20 minutos de jogo ele já mudou a ideia toda, devolveu o Rafinha para a direita, montou linha de 4, o Bernat estava jogando nessa partida, né? O Bernat era um ala pela esquerda, voltou para a primeira linha para ser o lateral esquerdo mesmo, desistiu completamente da ideia inicial ali que ele estava pensando. Então, mano, para defender é sempre um risco muito grande que se corre você, principalmente, colocar canhoto na direita, tá? Destro na esquerda eu acho que é menos arriscado. Mais uma aqui do Francisco. Na saída de bola, é melhor fazer uma saída a 3 com o lateral a juntar ou com o 5 a baixar? Sempre depende da característica do seu time, cara. Se você tem um lateral, né, que tem um bom primeiro passe, qualifica bem ali o primeiro passe, até para você soltar o lateral direito, é bom você ter ali preso. Eu gostaria de ter no meu time, por exemplo, um lateral que faz bem essa função de base pelo lado esquerdo por ser canhoto, tá? Porque se for o lateral direito, praticamente se exige que o seu zagueiro pela esquerda seja canhoto, tá? Outra coisa, o zagueiro que fica mais aberto, ele tem que ter velocidade e tem que ter qualidade na condução de bola ofensiva também. Se você não tem esse cara para jogar aberto, fica mais difícil de você usar o volante entre os zagueiros. Porque aí os seus dois zagueiros precisam ter essa característica. Então, pelo menos um é necessário para quando você prende o lateral. Aí o zagueiro que joga aberto do lado oposto ele tem que ter essa característica mais técnica. Se você prende o volante entre os zagueiros, aí você exige dos seus... Eu entendi o volante aqui porque você disse o 5, tá? Você tem que ter os seus dois zagueiros com essa aptidão ofensiva e velocidade e poder de cobertura aqui, né, dos laterais também, né, para poder fazer melhor essa saída de 3 e não só a saída de 3, tá? Como também tudo o que vem junto é acoplado à sua decisão de manter 3 jogadores na primeira linha, beleza? Então sempre depende das características dos jogadores que você tem.
às vezes você pode ter também um camisa 5 que não é tão bom passador para poder liderar pelo centro essa saída de bola. Então, talvez não seja nem legal usar uma saída de 3, tá? Se você não tem laterais que façam isso, usa uma saída mais sustentada, né? Você mantém os laterais próximos dos zagueiros. Tem time que está usando o goleiro e considerando o goleiro também como um dos elementos da saída de 3, né? E manter a dupla de volantes ali com as opções de passe à frente. Você mantém 5 jogadores, se contar o goleiro ali próximos da saída de bola, e imediatamente 2 jogadores à frente desses 5. Beleza? Isso é chamado de saída sustentada. Obrigado, Francisco. Luiz Silva, algumas ideias para novos conteúdos para o canal? Cara, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, não. Não sei se você está querendo saber quais são as ideias e tal. Mas, mano, eu não costumo contar previamente, não. A gente tem alguns quadros no canal, né? Eu sempre procuro, né, colocar algum debate durante a semana, né? Tem o X11 que voltou recentemente, análise rápida e análise retrô, que vocês também veem semanalmente, né? Tem a nossa caixinha de perguntas, é um outro quadro. Tem a comparação de jogadores, aqui eu posso dar um spoiler, semana que vem vai ter comparação de jogadores, né? Tem análise de sistemas táticos, esse a gente está devendo um pouco, né? Acho que a gente já falou da maioria dos sistemas, então se vocês veem lá na playlist análise de sistemas táticos e sentirem falta de algum, vocês podem me sugerir qual você quer ver sendo mais destrinchado por aqui também. Então, assim, mano, a gente tem alguns quadros no canal e eu tô pensando em quadros novos também e novas temáticas. A galera gostou muito nessa semana, né, do vídeo em que eu remonto, né, os Galácticos do Real Madrid, né, na temporada 2003-2004. Eu vi bastante elogios, né, no comentários, e muito obrigado aí a quem elogiou. E muita gente sugerindo também que eu faça o mesmo com outras equipes, né, com outros temas e tal. Isso pode virar um quadro no canal, não tem problema nenhum. Mas eu tô pensando, mano, em novas ideias aí, né, pro canal, e aceito também sugestões. Se você tiver, então, Luiz, você pode deixar sua sugestão aí nos comentários, tá? Tem as prévias táticas também que a gente faz sempre, né, perto de algumas decisões. Tem o pós-jogo, né, que a gente faz principalmente de jogos da seleção, né? Eu fiz, por exemplo, no Mundial de Clubes. Eu vinha fazendo em jogos da Champions ultimamente também. Talvez esse ano a gente faça de novo, né? Fiz na final da Liberta, enfim, enfim. A gente tem alguns quadros no canal, tem várias playlists. Praticamente cada playlist ali é um quadro. Beleza? É isso. Valeu, Luiz. Araújo Juliano 12. A derrota contra o Grêmio do Botafogo é um sinal de alerta? Pode ser, mano, mas assim, eu acho que nada mais normal do que o Grêmio que o Botafogo visitar o Grêmio na arena e sair com a derrota, tá? Eu tava até surpreso com a forma como o Botafogo começou o jogo, com o ímpeto ofensivo, virando pro intervalo, vencendo por 2-1. O problema é que tomou 3 gols em 10 minutos, né? Tomou muitos gols muito rápido no começo do jogo, com 15 minutos do segundo tempo já estava 4-2 pro Grêmio, né? Um dos gols foi numa desatenção muito grande ali, né, do Alex Telles, de ter levantado o braço ali numa disputa. Ele diz que sentiu um toque por trás e tal, e por conta disso ele se desequilibrou, mas não, ele já estava com o braço erguido antes, então um pênalti legítimo, então foi uma desatenção. E, cara, 2 desses 3 gols, além desse gol de pênalti que eu acabei de citar, né, cometido pelo Telles, foram gols nas costas dos laterais. E aí é um problema da plataforma, da proposta de jogo, né, que o Anselmi está colocando, que é de ter 3 zagueiros e 2 alas, que atacam ao mesmo tempo. Quando eles atacam ao mesmo tempo, no contra-ataque, os 2 não vão estar de volta na primeira linha. Então você precisa ter uma participação dos volantes entrando nessa primeira linha para que os 4 corredores, ou os 5, estejam preenchidos, tá? Muitos times atacam com um lateral, prendem um outro ou botam um outro por dentro para fazer uma cobertura curta. E aí tem um primeiro volante ali também preparado para poder entrar nessa linha defensiva enquanto o lateral não volta. Eu, inclusive, se eu fosse treinador, eu faria isso, tá? Agora, quando você tem 3 zagueiros e 2 laterais que sobem ao mesmo tempo, a possibilidade, a probabilidade de você tomar a bola nas costas é enorme, tá? Então, você pode expor o lado
em que a bola é recuperada pelo adversário, ou você pode proteger esse lado e expor o lado oposto. Aí numa inversão de jogo, num cruzamento, você encontra o outro lado muito desocupado, porque nunca vai dar tempo dos dois laterais estarem na própria linha de fundo ou dentro da área do adversário e recuarem para estar numa primeira linha em tempos de transições rápidas, de compactação, né, que tudo é feito mais rapidamente no jogo, beleza? Então, eu acho que esse tipo de lance e esse tipo de derrota, né, os gols da forma que saíram, eles são importantes para você recortar e mostrar para os jogadores que aquilo não pode mais acontecer. Mas também é um recado para o treinador. Talvez você tenha que repensar a sua ideia de jogo, sua forma de atacar, sua recomposição. Talvez quando um lateral subir, o outro tenha que ficar mais próximo da primeira linha. De repente abre mais ali um dos meias pontas, aproxima mais o segundo volante aqui dessa armação, ataca com menos gente para poder, no momento de contra-ataque, ter mais gente preparada para defender também. Isso aí também vale de alerta pro treinador, beleza? O jogo terminou 5-3, né, pro Grêmio. Mais uma aqui do Juliano. Neymar hoje está mais fora que dentro da Copa? Eu falei, né, eu acabei falando aqui ao longo do vídeo respondendo essa pergunta. Para mim, sim. Para mim, o Neymar está mais fora do que dentro da Copa, pelo que ele mostrou na temporada passada e pelo que ele ainda não conseguiu mostrar esse ano, porque ainda não conseguiu jogar, ainda não esteve em campo em 2026. Muitos dizem que na próxima rodada aí, né, do Campeonato Paulista, no final de semana, talvez ele já esteja à disposição. Mas talvez ele esteja à disposição. Não é nem que ele vai ser titular, que vai jogar. Isso ainda vai demorar um tempinho. E mês que vem, né, já tem data FIFA. Esse mês a seleção já será convocada mais uma vez. Beleza? Então acredito que não vai dar tempo, cara, do Neymar retornar à seleção no nível que a gente espera do Neymar. Tá? Porque se for pro Neymar ir pra Copa do Mundo, né, para jogar num nível abaixo de outro jogador, que de repente não tem o mesmo holofote, a mesma relevância, importância histórica, né, dele, né, mas que está num momento melhor que ele, que está produzindo melhor que ele, cara, eu prefiro levar quem está 100%, quem está melhor, quem está jogando melhor, independente do nome, do status, de estrela, independente de qualquer coisa. Eu prefiro levar quem está no talo do que alguém que está mais para lá do que para cá, beleza? A terceira do Juliano, também sobre o Endrick, se ele entrou na briga por uma vaga na Copa. Eu acho que ele se recoloca na briga, tá? Se recoloca ali na fila, mas ele não é o primeiro da fila. Eu acredito que ele possa ser convocado, sim, nessa data FIFA de março, mas não acredito que vá dar tempo, né, para ele convencer o Ancelotti de que ele é o merecedor de uma dessas 26 vagas, tá? Acho que outros jogadores estão na frente dele, como eu já disse aqui no vídeo. Valeu, Juliano. Porto. Pelo menos o nome do perfil aqui é Porto. Como eu decido que tipo de esquema tático meu time deve seguir? E em que situações devo montar uma formação de falso 9? Devo levar consideração? Não entendi o final da pergunta, mas, cara, tudo depende das peças que você tem, da qualidade das peças. Nada no futebol é feito porque sim, porque eu quero, porque é assim que eu idealizo. Você tem que ter as peças certas para poder usar. Tá? O time tem que fazer sentido em campo. Não são só com nomes que os jogadores vão se escalar. E não é só porque você gosta de uma plataforma que todo time que você tiver vai ter material humano para poder se encaixar com aquela plataforma. Tá? Então tudo o que se faz tem que ser pensado para extrair o melhor das peças que se tem. E aí, o que vai decidir qual esquema tático você vai jogar é a qualidade das peças e a forma como que aquele time joga melhor coletivamente. Porque também não é só o esquema tático, tem também a filosofia de jogo. Você pode ter um time de 3 zagueiros super ofensivo ou super defensivo. Você pode ter um time de 3 atacantes que se defende mais do que ataca. Então, tudo tem a ver com fazer sentido. As ideias têm que fazer sentido individual e coletivamente. Beleza? Obrigado, Porto. JP Matias 99. Não lembro de ter visto outra pergunta desse perfil, então seja bem-vindo aí, JP. Ideia para o Flamengo: Paquetá de meio atacante com Arrasca
no 3-2-2-3 do City 2023, com o Ortiz na função Stones. É uma ideia, né? Não sei se o Felipe Luiz vai querer fazer, não, mas é uma ideia, mano. Eu acho que pode funcionar, né? O Paquetá seria uma espécie de Gundogan ali, né? Tendo que fazer também uma recomposição para segundo volante quando o Ortiz voltar para a defesa. Eu não sei se daria muito certo, não. Nem sei se o Felipe Luiz gostaria de fazer e nem sei se há necessidade de se fazer isso. Mas é uma ideia. É uma ideia. Essa do Ortiz de volante, né? Ele jogou com o Tite, né, como volante. Mas ele nunca fez essa dupla função, volante com bola, zagueiro sem bola. Ou ele era volante ou ele era zagueiro, tá? Ele é muito bom conduzindo bola, armando o time, como zagueiro. E quando ele jogou como volante, ele defendia como volante, na frente dos zagueiros. Ele nunca fez essa dupla função, tá? Então seria uma novidade para ele também. Não é só porque ele é um jogador versátil, pode jogar, pode fazer as duas funções, que ele vai conseguir fazer as duas ao mesmo tempo, beleza? Isso tem que ser treinado à exaustão, né? E também influencia muito na função dos laterais, isso aqui que você sugeriu, tá? Varela e Alexandre, eles teriam que se converter em zagueiros, ou até sair do time para outros zagueiros entrarem, né? O Vitão, o Danilo, enfim. Outros jogadores aí também tendo que fazer funções diferentes, beleza? Outra coisa, é o Léo Pereira que vai fazer essa função de zagueiro central? Eu já disse aqui, Léo Pereira é canhoto. Sempre que ele tiver que fazer uma cobertura pela direita, ele vai ter que usar a perna direita. Ele é canhoto. Não sei se daria tão certo também. Não sei se o Léo Pereira também perderia a posição. Mas é uma ideia que talvez possa ser considerada, tá? Gabriel, obrigado, JP. Gabriel Baltazar, GB. Tem percebido um número grande de lesões nesse início de temporada? Até que não, mano. É normal, seria normal de ter, mas até que não tô vendo tantos jogadores assim saindo machucados, não. O Botafogo até que perdeu dois, né, recentemente, o Marçal e o Santi. O Marçal no jogo contra o Fluminense, domingo passado, e o Santi agora nesse jogo contra o Grêmio, né, na última quarta-feira. Mas o Botafogo já tá com um elenco curto mesmo, né, porque vendeu muitos jogadores e não tá podendo inscrever outros. Mais uma aqui do Gabriel. Poderia falar taticamente do Endrick no Lyon? Eu tô devendo isso pra vocês, tenho que acompanhar um pouco mais, tá? Não sei se ele tá jogando em dupla, se ele tá jogando em trio, se ele tá jogando mais à direita, mais à esquerda, ou centralizado. Sei que ele tá jogando bem, né? Porque a gente acompanha as notícias, mas assistir aos jogos mesmo eu não tô acompanhando tanto, beleza? A terceira do Gabriel. Não seria mais fácil jogadas de lado de campo começarem na segunda linha e se ter 4 zagueiros fixos na primeira? Cara, isso aqui era muito utilizado no futebol inglês dos anos 80, 90, né? Que os laterais tinham funções restritamente defensivas, tá? Eram zagueiros abertos, realmente os laterais eram isso. E os wingers eram quem fazia essas funções de lado de campo. O problema é que você fica muito dependente desses caras, né? É só um jogador para poder fazer, né, esse avanço ofensivo. Começou-se a usar também os laterais muito ofensivos, porque você tinha a possibilidade de fazer uma dobra em cima do lateral adversário e também fazer com que um desses jogadores se apresentasse um pouco mais por dentro e criar outra linha de passe, né? Onde, quando você tem um meia ou um lateral jogando por dentro e o outro jogador por fora, esse jogador que está por fora, ele fica com o corpo virado, com as costas do corpo, para a linha de lateral. Então ele já recebe a bola em condição de progredir. Enquanto esse outro jogador, ele pode progredir também por dentro. Então você tem 2 perigos para o adversário vindo pelos lados. Agora, nessa sua sugestão, você tem um jogador preocupado em jogar só do meio para trás, o outro só do meio para frente. Beleza? Você fica dependente disso aí. Eu não sei se seria a melhor escolha, mas é uma escolha que a gente já viu sendo feita também nos dias atuais, mas que via mais, né, no futebol inglês ali dos anos 80 e 90. Talvez tenha ficado obsoleto, tá? Obrigado, Gabriel. João Destro 77. Se Coutinho tivesse ido um ano antes pro Barça, teria dado certo ao lado do trio MSN? Mano, eu acho que ele não seria titular. Beleza? Porque o Coutinho é um dos caras que vem meio que como uma tentativa de substituir o Neymar.
Eu não lembro se quem vai em primeiro é o Griezmann ou o Coutinho. Eu sei que imediatamente depois do Neymar vem o Dembélé sofre com lesões, e aí se dá esse segundo tiro, né? Eu não lembro se é o Coutinho primeiro ou se é o Griezmann, tá? E o Coutinho no Liverpool ele jogava na ponta esquerda, né? Do trio ali. Era Salah, Firmino, Coutinho. Coutinho era ponta esquerda e cortava para dentro e chutava. Quando ele chegou no Barcelona já não se tinha o Iniesta. E ele foi jogar como meia pela esquerda e não de ponta esquerda, tá? No Barça do trio MSN tinha o Iniesta. Então ele não jogaria no lugar do Iniesta, onde ele jogou mal no Barcelona, inclusive, nessa função do Iniesta. E com o Neymar lá, ele não seria ponta esquerda. Então ele poderia ser reserva ou do Iniesta mal ou do Neymar bem. Beleza? Então, no fim das contas, ele não jogaria como titular, na minha visão. É isso. Mais uma do João. Por que Ronaldo é amplamente considerado melhor que Romário, sendo que o próprio Ronaldo diz que ambos foram do mesmo nível? Cara, eu já vi entrevista do Ronaldo se declarando também melhor do que o Romário, tá? Eu acho que os dois são jogadores que não têm muita falsa modéstia, tá? Eles sabem que eles eram de um nível altíssimo e não tem esse tato de não, o cara foi melhor do que eu, não, você foi melhor do que eu, tal. Não, o Romário fala, eu fui melhor, o Ronaldo fala, eu fui melhor. Eu já vi o Ronaldo dizer que ele foi melhor, tá? E eu acho que ele é amplamente considerado melhor que o Romário, principalmente fora do Brasil. Acho que no Brasil tem mais debate. Porque fora do Brasil o Ronaldo jogou por mais tempo, né, no mais alto nível. O Ronaldo jogou muito bem no PSV, o Romário também. O Ronaldo jogou muito bem no Barcelona, o Romário também. O Romário sai do Barcelona para o Flamengo, ele tem um retorno para o Valência, onde ele não joga tão bem assim. O Ronaldo continua sua carreira na Europa, ele joga muito bem na Inter, ele joga bem no Real Madrid, ele joga bem no Milan, e ele tem uma carreira também histórica na seleção brasileira. O Romário muitas vezes foi boicotado da seleção brasileira. Então, pro futebol internacional, o Ronaldo é amplamente maior do que o Romário, na visão do futebol internacional. Para nós, brasileiros, que vimos o Romário fazer o que fazia com camisas de times brasileiros, e sempre houve um apelo para o Romário estar na seleção em épocas em que ele não esteve, por exemplo, Copas de 98 e de 2002, eu acho que o debate é mais parelho aqui no Brasil, beleza? Fora do Brasil, eu acho que o debate é menor por isso. O Ronaldo jogou mais tempo na Europa e mais tempo na seleção do que o Romário. Beleza? Mais uma aqui do João. Qual jogador, tirando o Maldini, com mais qualidade e técnica defensiva que você viu? Boa pergunta, João. Cara, eu tô muito inclinado a escolher Alessandro Nesta, né, que inclusive jogou ao lado do Maldini, tanto como zagueiro, né, dupla de zaga, quanto com o Maldini jogando mais na lateral. Né, o Nesta era um zagueiro muito técnico, elegante, né, inteligente, leal, né, não era aquele zagueiro de ficar dando porrada. E era muito bom tecnicamente também sem bola, tá? Então estou inclinado a escolher Nesta, mas eu vi outros zagueiros fantásticos, cara. Thuram, Ferdinand, Terry. O zagueiro que eu mais gostei de ver no auge, tá? No auge. E talvez soe clubista, mas eu não sou um cara clubista, não. Mas o Boateng, do Bayern, cara, foi o zagueiro que eu mais... O auge de um zagueiro. Qual deles foi o melhor auge, ou que você mais gostou de ver? O do Boateng e do Bayern, tá? Talvez por eu ver mais jogos do Bayern, né, com mais atenção, né, com até uma certa torcida, né, e com mais frequência do que a maioria das pessoas que não tem essa predileção por um time alemão ou pelo futebol alemão. Acho que pouca gente concorda, mas o Boateng era um zagueiro fisicamente privilegiado, ele era forte e alto, ele era rápido e tinha passadas largas, tá? Ele era muito bom no combate mano a mano. Com bola, ele fazia aqueles lançamentos. Quantos gols o Bayern do Guardiola não fez com ligação direta do Boateng, ele armando o time como se fosse um volante, tá? Ele tinha uma visão de jogo, uma qualidade no passe incrível, impressionante. Então, pra mim, assim, no auge, o Boateng ele foi muito técnico, tá? Mas eu acho que eu vou ficar realmente com o Alessandro Nesta. Pra mim, foi tirando o Maldini, né? O zagueiro com mais qualidade técnica, assim, que eu vi, mas o Boateng tá ali bem perto. É que o Nesta jogou melhor e por mais tempo.
O Boateng ele teve um auge um pouco mais curto e muito deturpado também, porque o Boateng estava no auge quando ele toma aquele drible do Messi em 2015. Na minha visão, nenhum zagueiro do mundo jogava mais do que o Boateng em 2015. O drible do Messi nublou a opinião de muita gente, tá? Mas, tá aí a minha opinião. Não sei se é muito polêmica, mas é a minha opinião. Beleza? E, aparentemente, as 3 perguntas finais são do Jonathan Silva 07. Quem você escolheria entre Ronaldo versão 97, Cristiano Ronaldo versão 2014 e por quê? Cara, Ronaldo 97. Eu acho que nenhum jogador é tão unânime para os outros que jogaram com ele e contra ele como o Ronaldo. Todo mundo da geração do Ronaldo no auge escolhe o Ronaldo como o melhor jogador que eles viram. E o melhor jogador com quem eles estiveram ao lado ou que eles enfrentaram. O respeito que o Ronaldo ganhou no meio, ali no auge da carreira dele, era impressionante, cara. O Ronaldo talvez ele tenha sido o primeiro jogador a ser assim uma super estrela de uma marca esportiva, a ponto da gente identificar, né, um jogador de futebol, tá? Porque alguns vão poder citar Michael Jordan, por exemplo, né, no basquete, com a própria Nike. Mas, sabe, muita gente identificar, né, o Ronaldo como o cara das propagandas da Nike. Além de ser um puta de um jogador, um super jogador. Ele era imparável, cara. Ele era uma bala. Ele era muito rápido, muito forte. Ele tinha habilidade para driblar, rapidez de raciocínio. Era letal na frente do goleiro. Tinha calma para driblar o goleiro se fosse necessário. O Ronaldo no auge era... Não é à toa que o Ronaldo, com um pouco mais de 400 gols, é ainda considerado, e com toda a justiça, o maior centroavante que já existiu. Porque não é sobre os gols, é o jogador que ele era. O jogador que ele foi no auge. Nenhum jogador com tão pouca idade assustou o mundo como o Ronaldo assustou no auge da carreira dele. Tá? O Ronaldo ele chega à Copa do Mundo de 98, se eu não me engano, com 22 anos, 2 vezes melhor do mundo. Pô. 22 anos. E era disparadamente o melhor jogador do mundo. Tem um vídeo da seleção francesa, antes da final, dos caras falando sobre o Ronaldo, como ele fazia a bola sumir ali quando pedalava e tal. Cara, o respeito que ele tem dos adversários é de outro mundo. Por isso que eu escolheria o Ronaldo, tá? Não que o Cristiano... Pra mim, o Cristiano 2014 é a melhor versão dele também, tá? É o meu preferido. Pra mim, o auge do Cristiano é 13, 14. E 14 e 15 também, individualmente falando, mas coletivamente não tão vencedor e bem sucedido como foi 13 e 14. Eu acho que se você fizer essa pergunta pro Cristiano, ele vai responder o Ronaldo Fenômeno. E não por humildade. Por reconhecimento. Beleza? Mais uma aqui do Jonathan. Antes da Lei Bosman, o futebol sul-americano era parelho, ou até melhor que o europeu? Era parelho. Não tenho a capacidade de te dizer se era melhor. Mas, por exemplo, nos enfrentamentos ali de campeão da Libertadores, campeão da Champions, muitas vezes o campeão da Libertadores venceu, né? Muitas vezes. E, cara, você segurava muitos grandes jogadores aqui por muito tempo. Então, ou você não via jogador brasileiro, craque de seleção, titular de seleção, saindo para a Europa, ou quando via, você via para times menores, né, porque se tinha, né, essa trava, né, dos estrangeiros, só 3 estrangeiros por time, e o estrangeiro também contava, né, para jogadores ali dentro da União Europeia. Né? Então, por exemplo, a gente teve a época do Milan dos holandeses, da Inter dos alemães, porque os 3 jogadores estrangeiros do Milan eram holandeses, também eram europeus, então eles pouco vinham na América do Sul para buscar jogadores estrangeiros, tá? A não ser que o cara fosse, né, uma sumidade. Aí, por exemplo, a gente viu o Zico indo para a Udinese, né? Com certeza, depois que liberou para estrangeiro, a gente nunca veria o Zico saindo para o Udinese, sairia para um time muito maior. Próprios Romário e Ronaldo foram para o PSV, como seu primeiro clube na Europa. Então era muito raro a gente ver jogador brasileiro, argentino, sair para um time grande. A gente viu, por exemplo, o Maradona indo para o Barcelona.
mas não deu tão certo lá. E depois do Barcelona ele foi pro Napoli. Napoli, tá? Que na época o que o Napoli se tornou de relevante e importante pro futebol italiano foi pós-Maradona. Ou melhor, foi durante Maradona, tá? Foi o Maradona que colocou o Napoli no mapa do futebol italiano e mundial. Antes disso, o Napoli era amplamente considerado um time pequeno da Itália. Ou um time pouco expressivo, para ser mais elegante, tá? Então, assim, é por isso, mano. Poucos jogadores, né, saíam daqui e isso fortalecia o nosso futebol. Eu acho que se a gente tivesse mecanismos, né, uma liga mais organizada, né, para que a médio a longo prazo, a gente pudesse tirar, né, dos nossos meninos, jovens, esse sonho, ou diminuir, tirar é forte demais, e utópico demais também para os dias de hoje, mas diminuir esse interesse dos meninos de só querer fazer carreira lá fora, a gente teria muito mais condições de poder manter os caras aqui por mais tempo, manter o nosso campeonato mais forte, manter o nível do nosso time maior, e também, se os times estivessem mais organizados financeiramente, poder fazer grandes contratações para que aqui a gente tivesse clubes com mais qualidade técnica dentro dos seus elencos, a ponto de tentar rivalizar com os europeus. O problema é que aqui a gente tem também trava de estrangeiros. Muita gente quer diminuir, acha que é demais, mas se for comparar com como é lá fora, onde todas as fronteiras são abertas, a gente só se limita a 9 estrangeiros por elenco. Tá? Ou 9 que podem ser relacionados, né? Você pode ter 15, 20, mas só pode relacionar por partida 9. Hoje esse número é de 9, já foi de 3, já foi de 5, já foi de 7, hoje é de 9. Beleza? E a terceira aqui do Jonathan. Qual clube que parou no tempo você acha que faz mais falta? Exemplo, Torino, Everton. Cara, eu acho que eu diria o Milan. Não sei se é demais dizer que o Milan parou no tempo, mas com certeza o Milan não tem mais a mesma relevância, o mesmo apelo mundial, né, o mesmo nível de competitividade que tinha na minha infância e até antes disso. O Milan era uma das potências do futebol mundial. Hoje o Milan, quando muito, consegue brigar por um título italiano, por uma Copa, né, ou fazer bons clássicos contra a Inter, contra a Juventus, e é isso, mano. Eu gostaria de ver o Milan voltando para os holofotes como o gigante clube que ele é. Beleza? Vou atualizar aqui para ver se tem mais pergunta, mas aparentemente essa foi a última. E foi mesmo. Então, galera, quem puder dar aquela moral lá que eu pedi no começo do vídeo de engajar o vídeo de segunda-feira, né, sobre lucros ou sucesso esportivo, o dilema das SAFs, dá essa moral para mim, né? Deixa o like também nesse vídeo aqui, o hype, se possível também, para poder, né, difundir o vídeo aí para mais gente, né? Deixe seus comentários, suas sugestões de vídeos, né, seu parecer aí sobre o que vocês acharam, né, das respostas da caixinha de hoje. Quem não sabe como participar da caixinha, segue o Instagram, @pautasetaticas. Fica atento aos stories. Quando você vê que a caixinha tá lá, deixa até 3 perguntas. E aí, no dia seguinte, a gente vem aqui para poder responder as dúvidas e trocar essa ideia com vocês, beleza? Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!